Olá, muito boa noite. Boa noite, 19h30 em ponto. Estou aqui ao vivo. Hoje tem tema babadeiro aqui para conversar com vocês hoje. Galera que quer crescer aí as vendas na advocacia, fechar novos contratos, fica aí que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Hoje o bicho vai pegar aqui, como dizem por aí, né? Hoje eu tô animada. Tava falando mais cedo nos stories que eu fiz 8 atendimentos hoje. 8, fora os outros advogados do escritório. E, gente, tudo usando as técnicas que eu trago aqui pra vocês. Então, se funciona pra gente, vai funcionar pra você também. Só que você precisa aplicar, tá? Vou esperar o pessoal começar a entrar aí um pouquinho mais pra gente entrar no nosso assunto da live. Já deixei o tema aí fixo, né? Quem entra aqui já sabe exatamente do que a gente está falando. E eu vou pedir para que quem for entrando já começa aí a clicar no aviãozinho, envia para os seus colegas advogados, para pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. A gente vai falar sobre como usar as vendas para crescer na advocacia. Eu sei que a prospecção ainda é um tabu para a gente, né? O advogado ainda tem muito receio disso, acha que é proibido. Então vamos aprender aqui a como fazer, como usar isso para alavancar aí os negócios de vocês. Então sejam muito bem-vindos. A nossa live, ela costuma durar aí entre 30 a 40 minutos. É uma live bem curtinha, mas com muito conteúdo e muito conteúdo aí prático, né? Então aproveitem esse tempo, porque vai fazer muita diferença. Anotem tudo e tragam novas pessoas, comece a curtir, porque quanto mais a gente envia, quanto mais pessoas entram aqui, mais o Instagram entende que a nossa live é relevante, que o nosso conteúdo é importante, mais ele divulga, né? Mais ele envia, mais ele entrega. Então vamos aproveitar para mandar também para as outras pessoas que vocês conhecem aqui o conteúdo da nossa live, justamente para que novos advogados, outras pessoas aproveitem esse conteúdo e também consigam crescer na advocacia. Combinado? Então bora lá, vamos começar? Que hoje eu tô animada para começar essa live. Hoje eu sei que vai ser babado. Preparei um roteiro muito bacana aqui para vocês e a ideia é a seguinte: eu quero que vocês aprendam a como trabalhar as vendas na advocacia, né? E como usar essas vendas para crescer, para fechar mais contratos, para ter novos clientes e fazer essa roda girar, fazendo com que a sua advocacia se torne uma advocacia rentável. Eu quero que vocês comecem a viver realmente da advocacia, gente, porque existem muitos advogados bem-sucedidos por aí. Então a gente também consegue. Se eles conseguem, a gente também consegue. E a ideia é realmente trabalhar aqui estratégias para que vocês consigam usar essas vendas para impulsionar o negócio de vocês. Tá joia? Impulsionar o escritório de vocês, mesmo que você seja um autônomo. Nas minhas mentorias, nos meus cursos, eu trabalho muito essas técnicas. Trabalho técnicas de vendas, trabalho também como montar estratégias de vendas, e isso acaba fazendo com que a gente alavanque muito, né? Seguir uma estratégia. Nas lives anteriores eu ensinei a como montar estratégia de marketing, estratégia de vendas. Então se você não viu ainda, pode ir lá assistir, eu deixei gravado. Tem muito conteúdo bacana que eu já expus aqui também. E antes da gente começar a entrar no cerne da questão mesmo aqui, a falar exatamente sobre o conteúdo das vendas, eu queria muito falar com você que é advogado, né, e tá extremamente desestimulado, tá pensando em desistir da advocacia, né, tem tido muita dificuldade em encontrar bons clientes, novos clientes, em fechar contratos, acha que realmente o mercado está saturado, tem ouvido por aí que a advocacia tradicional acabou. Vamos parar um pouquinho, respirar. E o que eu digo a você é: não desista agora. Não desista agora. Gente, aprendam tudo que eu tô falando aqui. Volte, assista as lives, leia os posts, aplique as técnicas. E eu tenho certeza que a tua visão sobre a advocacia vai mudar.
como mudou para mim, como mudou o meu negócio. Mas vocês precisam dar um passo atrás, entender o que fazer e começar a aplicar. Essa época do ano é excelente para advocacia, ao contrário do que todo mundo fala. A gente está próximo, coladinho no recesso, e as pessoas ficam loucas para resolver os problemas antes do recesso. Então a gente tem aí uma crescente, a gente tem uma busca muito grande por advogados para resolver aqueles problemas urgentes, urgentíssimos, que não podem esperar o recesso. Então, assim, é um momento do ano que vocês precisam aproveitar. Então, respira. A advocacia não acabou, o mercado não está saturado, ainda tem muito para trabalhar, e eu lhes garanto que aplicando essas técnicas que eu tenho trazido aqui nas nossas lives, nos meus posts, a sua visão vai mudar. Eu sei que é difícil às vezes a gente parar para pensar nisso, mas a gente precisa respirar e focar e voltar e tentar mais um pouco. Talvez você esteja muito perto de conseguir, só falte mesmo aquele conhecimento que vai dar uma guinada na sua advocacia. Então não desistam. Nos últimos tempos, gente, eu tenho feito muitas entrevistas com advogados, né, com bacharéis, com estagiários, para fazer contratações para o meu escritório, né, de novas pessoas ali para trabalhar na minha equipe. E eu comecei a perguntar o que essas pessoas entendiam como ponto fraco, o que elas achavam que era o ponto fraco delas. E eu tô para dizer aqui para vocês que 90% dessas pessoas sempre me respondiam ansiedade. Todas as vezes que eu perguntava, a resposta era a mesma. Doutora, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. O meu ponto fraco é a ansiedade. E eu comecei a tentar entender, puxa vida, gente, mas por que todo mundo vem aqui e me fala que o ponto fraco é a ansiedade, né? E aí começou a aparecer um monte de lembrança, um monte de coisa na minha cabeça. Eu fui buscando várias histórias do meu passado para entender por que as pessoas estavam me respondendo aquilo, né? Que o ponto fraco delas era a ansiedade. E aí eu comecei a lembrar que eu já passei muitas noites ali sem dormir, preocupada com prazos, desesperada, achando que eu não ia conseguir achar uma solução para aquele cliente que veio até a mim. E me veio um insight. Eu comecei a entender que a advocacia, ela é um trabalho de controlar a ansiedade. Então, às vezes, a gente começa a olhar para os lados, né, a ver tanta gente no mercado da advocacia falando que o grande problema e o grande ponto fraco é a ansiedade, justamente porque atuar na advocacia é um trabalho de controlar a ansiedade. Mas não porque a gente tem que lidar com não só, né, porque a gente tem que lidar com prazos, com pressão todos os dias, né, com aquela coisa do cliente ali em cima, buscando, tendo que lidar com o servidor público que também não nos ajuda, não nos auxilia, mas muito mais porque nós trabalhamos com vendas complexas. Por isso, gente, olha só quanta coisa que o advogado tem que dar conta. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vou pedir para que vocês curtam muito a nossa live, mandem perguntas. Se quiser colocar pergunta aqui na interrogaçãozinha que fica embaixo da tela, pode colocar. Sejam todos muito bem-vindos. Se quiser me mandar também perguntas aqui na caixinha de perguntas, enviem, porque eu vou respondendo aqui na nossa conversa. Hoje o tema é muito bacana. Eu tô trazendo aqui, vou trazer para vocês uma maneira de usar as vendas para alavancar realmente a sua advocacia, tá? Para fazer com que você cresça na advocacia. Tava comentando aqui mais cedo para quem entrou agora, que só hoje eu fiz 8 atendimentos e simplesmente usando as técnicas que eu trago aqui para vocês. Então, se funciona para mim, se funciona para o meu negócio, para o meu escritório, vai funcionar para você também, advogado. Mas você precisa ficar até o final. Precisa anotar, precisa entender o que eu tô falando e precisa começar a aplicar aí no teu dia a dia. Tá joia? Combinado? E aproveita para enviar essa live aí também. Aperta, clica no aviãozinho, tem um aviãozinho aí embaixo, e envia para os advogados que você acredita que vão aproveitar muito esse conteúdo. E eu tava falando que, antes da gente falar sobre isso, né? Eu tava falando que a gente precisa, a advocacia,
ela é um trabalho mesmo de controlar a ansiedade, né? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente lida com muitos prazos, a gente lida com muita pressão no dia a dia, a gente lida com correria, lida também com aquela coisa de ter que aprender várias expertises ao mesmo tempo, e ainda por cima o nosso trabalho é um trabalho de venda complexa. E aí eu vou explicar para vocês, a gente vai chegar no ponto aqui da venda complexa. Júnior, eu vi aqui sua pergunta e a gente vai chegar no ponto aí dos clientes sem dinheiro, tá bom? Vou te ajudar com isso. A gente vai resolver esse problema aí, porque eu acho que é um problema que tem acometido muitos advogados. Isso é um problema que é um ponto comum para todo mundo, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui também. Se eu acabar não falando, você me lembra novamente, mas está aqui no meu radar pra gente conversar, joia? E nesse trabalho de controlar a ansiedade, para pensar, gente, como que é complexa a venda do advogado? A gente tem conversa prévia, reunião, análise de documento, análise de risco do processo, envio de proposta, fechamento do contrato, mais um monte de coisa. Não tem como ser simples, né? Olha só o trabalho que a gente tem para atender um possível cliente e fechar esse contrato. Não é simples. E aí eu vou explicar para vocês, e por isso que a gente tem que controlar a ansiedade, né? Não é rápido também, demora um tempo para que tudo isso aconteça, né? Até porque você não vai fechar qualquer contrato, você vai analisar a viabilidade daquilo. Boa noite, seja muito bem-vindo. A gente precisa analisar a viabilidade daquilo. Então, vou te trazer a diferença, né, das vendas simples para as vendas complexas. O que é uma venda simples? Vou dar um exemplo que vocês vão entender perfeitamente, gente. Isso é maravilhoso. Você está no supermercado lá, com seu carrinho de compras, aí você vai para a fila para pagar. Quando você olha para o lado, você avistou aquele chiclete. Você fala, gente, que vontade que eu tô de chupar um chiclete, vou comprar esse chiclete. Você pega o chiclete, coloca no carrinho e paga e compra. Ou você tá passando, viu uma blusinha ali na vitrine e falou, nossa, que blusinha bonitinha, provou, ficou boa, comprou, levou e pronto. Isso é uma venda simples. Normalmente são produtos que têm um valor, um preço mais baixo, né? São produtos que você não precisa pensar muito, é uma compra por impulso. Você olha ali, quando você percebeu, já comprou. Isso é uma venda simples. A venda complexa não. Você trabalha um produto ou um serviço, né, com um valor agregado mais alto. E um serviço que tem etapas, né, para que você consiga fechar aquele contrato. Então a pessoa ela não vai decidir por impulso, ela vai conversar com alguém da família, ela vai avaliar o orçamento familiar dela, para depois ela definir se ela vai ou não fechar aquele contrato. A gente vai, enquanto advogado, também avaliar se aquela pessoa tem direito ou não, se ela tem a documentação para dar entrada. Então tem todo um trabalho e um percurso para fechar esse contrato. E aí não é normalmente de um dia para o outro, né? É complexo e por isso que a gente tem que trabalhar a ansiedade. Às vezes você está ali trabalhando aquele monte de gente numa semana e não fechou nenhum contrato. Mas na próxima semana você começa a fechar, porque as pessoas já trouxeram a documentação, você já começou a trabalhar aquele cliente. E aí olha só a ansiedade, puxa, Cássia, não fechei nada essa semana, mas você preparou a cama para a semana seguinte. Sempre lembrando, gente, que eu trabalho aqui a venda como uma troca, né? Por isso que é algo permitido na advocacia. O que seria essa troca? Deixa eu ligar aqui o meu computador porque caiu a bateria. Mas o que seria essa? Vou pedir para o Wilton que está me assistindo para ele vir aqui trazer para mim meu carregador. Traz, fazer o favor, Wilton, para a gente dar andamento. O que seria essa troca, né? Na advocacia, na venda? Eu estou com um problema que precisa ser resolvido e aquela pessoa vai prestar um serviço para mim que vai resolver esse problema. Então eu presto um serviço em troca de dinheiro. Isso é a troca, né, da venda aqui na advocacia. Então a gente tem uma venda complexa e trabalha essa troca. Estou resolvendo um problema da vida real de alguém. Quando eu percebo tudo isso, me vêm alguns insights. Primeiro, qual é o primeiro insight? Eu preciso controlar a minha ansiedade.
Porque o meu trabalho aqui é complexo, né? Eu tô fazendo uma venda que tem etapas, várias etapas. E segundo, eu preciso controlar essas etapas. Por quê? Eu não posso deixar a cargo do meu cliente passar de uma etapa para outra sozinho. Eu preciso controlar que ele pule, né, para as próximas etapas. Eu que vou impulsionar. Mas, Cássia, como que eu faço isso? Pelo amor de Deus, né? E isso, gente, vocês vão perceber que vai aumentar muito a quantidade de contratos fechados, porque tem muito cliente que se perde aí nessas etapas, né? Tem muito cliente que se perde no passo a passo. Como é muito tempo entre o atendimento até o fechamento, você vai perdendo a galera que não traz documento, você vai perdendo a galera que não dá feedback, porque você não acompanha. Então, o que você tem que fazer para realmente alavancar suas vendas, para conseguir fechar muitos contratos? Você tem que acompanhar esse processo todo. E isso é o que nós todos aí que trabalhamos com vendas chamamos de funil de vendas. É o processo, são as etapas que o cliente segue ali, o passo a passo, desde o momento em que ele toma conhecimento que você existe até o momento em que ele fecha o contrato com você. Isso é o funil de vendas. Então, qual é o primeiro passo que vocês têm que ter, doutores? Primeiro passo, sentar a bundinha na cadeira e listar todas as etapas. Obrigada. Tá não? Tá dentro da bolsa. Você vai listar todas as etapas do seu processo de vendas. E quais são essas etapas? Você que vai trazer, né? Quais são essas etapas de acordo com o que acontece aí no seu escritório. Vou dar um exemplo. A primeira etapa pode ser atendimento telefônico, né? Fazer contato com o cliente por telefone. A segunda etapa pode ser entrega de documentos. A terceira etapa pode ser agendamento de reunião. E aí você vai fazendo cada etapa ali até o fechamento do contrato. Não faça etapas demais, não dificulte a sua vida e a do cliente, tá? Sente e resuma como você faz dentro do seu escritório. E a gente tem uma clareza muito grande, tá? Vocês podem pensar que não tem, mas tem uma clareza muito grande. E para você que não tem o costume de atender ninguém, dá um passo atrás, conversa com o colega, troca uma ideia com ele, descubra qual é realmente o passo a passo que aquele colega faz ali no dia a dia do negócio dele. Senta e lista como é que funciona aí o atendimento do seu escritório. Esse é o primeiro passo. Depois você vai pegar esses passos, né? Porque você precisa fazer um controle e vai colocar ali dentro de uma planilhinha do Excel. Quais são os passos que você vai seguir? E vai começar a acompanhar esses clientes. Então vamos dar um exemplo. Você ligou para o seu João. Conversou com o seu João, bateu um papo com ele, explicou, esclareceu e tudo mais. E para que você pudesse agendar uma reunião, ele ficou de te mandar alguns documentos para analisar. O que você vai fazer? Colocar o seu João lá naquela etapinha, aguardando o envio de documentos. E vai colocar lá na tua planilhinha uma data plausível, né? Para fazer contato com o seu João. Para lembrar o seu João ou perguntar para o seu João se ele já conseguiu aqueles documentos. Olha que interessante. Quando você faz isso, primeiro, você está lembrando o cliente, né, que ele combinou aquilo com você. E segundo, gente, você está empurrando ele para a próxima etapa, que é o agendamento da reunião. Se você não lembra, o seu João esquece, seu João manda documento para outro advogado, seu João, e isso se perde na tua cadeia. E aí você acaba perdendo time, porque venda é time, venda é rapidez. Você acaba perdendo o time de fechar o contrato com o seu João. A mesma coisa você vai fazer com a Dona Maria. Você ligou para Dona Maria fez a reunião com você, você enviou a proposta para Dona Maria e está aguardando aí a resposta da Dona Maria com relação à sua proposta. Aí você vai colocar ali, Dona Maria está na etapa da proposta enviada. Quando que eu vou mandar mensagem para Dona Maria perguntando se Dona Maria avaliou a minha proposta? Que dia que eu vou fazer isso? E vocês vão fazer isso com todos os contatos, com todos os clientes.
Eu vou pedir, gente, para que quem tá entrando aí curta bastante a nossa live, aperta os coraçõezinhos, manda para colegas advogados. Eu estou ensinando a como usar as vendas para crescer e alavancar a sua advocacia. Isso é técnica que eu uso dentro do meu escritório. Tava conversando aqui mais cedo, né, com a galera que estava mais cedo aqui na live e disse que hoje, pelo menos hoje, eu fiz 8 atendimentos, fora os outros advogados que trabalham comigo. Tudo isso, gente, usando essas técnicas. Então, comecem a aplicar aí no dia a dia de vocês. Eu estou ensinando a montar um funil de vendas. Eu estou te ensinando a como manter o cliente debaixo da tua asa aí para ele fechar com você. Então, vamos junto, porque a gente precisa realmente alavancar e mudar a mentalidade dos advogados. Eu quero que vocês ganhem dinheiro com a advocacia. Eu estou aqui para isso, para ajudar a todo mundo que quer muito a viver da advocacia e eu lhes garanto que tem mercado para isso. Então vamos junto, manda essa live para os seus colegas advogados, porque a gente vai sair daqui com um exército de advogados que estão vivendo e ganhando dinheiro com a advocacia, beleza? Combinado? Então, o que acontece aqui? Você precisa, como a gente tem uma venda complexa, né? Você precisa, e que tem muitas etapas, você precisa acompanhar esse cliente. E não só acompanhar o cliente, gente, vocês precisam anotar também. Por que o cliente fechou com você e por que ele não fechou. E eu vou explicar por que a gente tem que ter essa visão, né? Anotar isso. Primeiro, por que o cliente fechou? Você vai anotar por que o cliente fechou. Para ter uma noção do que você está fazendo certo. Esse é o ponto. E vai anotar também por que o cliente não fechou. Por 2 motivos. No primeiro caso, lá atrás, o que você está fazendo correto, você vai continuar fazendo, que está dando certo. Então, a gente vai impulsionar, sabendo por que o cliente fechou. E sabendo quais são as objeções do cliente, por que o cliente não fechou, vão acontecer 2 coisas. E aqui vem a resposta lá do colega, da pergunta do colega que disse assim, nossa, doutora, eu só encontro cliente que não tem dinheiro para pagar. Aqui está o ponto. Quando você descobre quais são as objeções do seu cliente, você vai entender 2 coisas. Primeiro, o que você está fazendo de errado dentro do seu escritório, dentro do processo de vendas ali do seu escritório. E segundo, se você está buscando o cliente certo. Porque às vezes chega para você um cliente que não tem condições de pagar os seus honorários porque você está buscando o cliente errado, suas ações de marketing estão sendo feitas no lugar errado, você está fazendo prospecção para a pessoa errada. E aí o que chega para você? Cliente que não tem condição de pagar os seus honorários, cliente de defensoria. E isso aqui, quando você começa a entender por que os clientes não estão fechando com você, essa clareza começa a acontecer. Puxa, só tá chegando para mim cliente que não tem condição de pagar, mas você tá fazendo o teu marketing aonde? Ah, doutora, eu tô fazendo o meu marketing no Facebook. Tô fazendo vários posts lá no Facebook. Com esse filtro aqui para tais tipos de pessoa. Mas eu trabalho com uma especialidade que exige uma condição financeira melhor. Olha só, é incongruente. Você está fazendo publicidade no Facebook, mas você precisa de pessoas com uma renda aquisitiva maior. Então, normalmente, você não vai encontrar essas pessoas no Facebook. Você vai ter que mudar a tua estratégia. Quem quer buscar cliente com alto poder aquisitivo tem que trabalhar outras coisas de uma outra maneira, né? Tem que encontrar uma outra forma. O networking aqui é fundamental. Você precisa entrar no meio de gente que tem condição financeira para abrir os seus horizontes, trabalhar sua marca, seu branding, para as pessoas te procurarem, né? Então a gente começa a entender se a minha estratégia está certa ou se está errada também. O funil de vendas, gente, ele é uma das coisas mais valiosas dentro de qualquer negócio. Então você precisa fazer esse tipo de acompanhamento que eu estou trazendo aqui. Uma outra coisa que é muito importante avaliar dentro do funil de vendas, quando você tem muito claras essas etapas que o cliente segue, né? Desde o momento em que ele faz contato com você, descobre que você existe até o momento que você fecha,
Você começa a descobrir onde estão os seus gargalos, aonde estão as suas falhas, quais são os problemas do seu atendimento, né? Vou te dar um exemplo. Se você está conversando com 100 pessoas e está marcando somente 3 reuniões, tem algum problema aí entre essa conversa e a reunião, né? O que está acontecendo aqui que eu preciso resolver para aumentar a minha conversão, para fazer mais reuniões? Se você está fazendo 100 reuniões, está enviando 70 propostas e está fechando 2 contratos, tem algum problema muito grave nesse envio da proposta, porque a tua conversão aqui está muito baixa. Você está mandando 70 propostas, está fechando 3 contratos. Tem algum problema aqui. O que eu vou mudar? Como que eu vou fazer para melhorar essa conversão? Vou testar algumas coisas. Então, gente, trabalhem realmente isso, sabe? Comecem a ter essa visão crítica do processo de vendas dentro da advocacia. Porque vocês não trabalham venda simples. O cliente não vai no seu escritório comprar um chiclete. Ele vai lá lidar com questões delicadas da vida dele. O senhor advogado vai cobrar um preço justo, né, pelo seu serviço, que normalmente não é um valor baixo. Se a gente pensar na renda média da população hoje, os honorários do advogado nunca serão baratos, né? A gente sempre vai ter um valor agregado alto. Então você precisa começar a entender aí o que está acontecendo, se você está buscando a pessoa correta. Por isso que trabalhar o processo de vendas é tão importante, criar esse olhar crítico é tão importante, porque isso vai potencializar o seu negócio. Primeiro, que ninguém se perde no processo, você está acompanhando todo mundo. Segundo, que você está avaliando os seus erros e acertos, então você pode consertar os erros e potencializar os acertos. E terceiro, que você pode construir estratégias. Gente, eu não tô brava, eu falo assim mesmo, às vezes eu começo a falar muito alto e grito. Se eu estiver falando muito alto, vocês me chamem a atenção aqui. Mas eu entro no raciocínio e vou embora. E aí o que acontece? Olhando para esse funil, né, olhando para esse processo, você consegue criar suas estratégias novas. Ai, Cássia, só tá chegando cliente que não tem dinheiro para pagar pelo meu serviço. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou mudar, talvez, a minha estratégia de marketing. A coisa é muito mais profunda do que simplesmente sentar e falar assim: nossa, a advocacia está muito difícil, o mercado está saturado. Não, é porque a gente não consegue sair do técnico e abrir a mente, abrir a visão, olhar para o todo. É isso que vocês precisam desenvolver. Eu tô falando disso. Muito obrigado, professora Lilian. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu tô falando disso aqui desde a primeira live, que vocês precisam abrir a visão, mudar a mentalidade e entender que não é proibido vender. O que é proibido, né, o que não é permitido para o advogado é a maneira com que vocês fazem a oferta. É pegar o panfleto e sair correndo atrás do cliente. Agora, se aquele cliente está te buscando e você está trabalhando o seu processo de venda, seu processo de troca, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, quando você começa a olhar para o processo todo, sair um pouquinho do técnico, eu estou pressupondo, gente, que vocês são excelentes aí já no técnico, tá? Que vocês sabem o que estão fazendo, que vocês já estão posicionados, já buscaram uma área de atuação. Ensinei também lá atrás em outras lives como se posicionar, como encontrar uma área de atuação. Então, se você não viu e precisa se posicionar, vai lá e busca, porque tá no meu feed, eu deixei gravado. Ensinei técnicas também de prospecção para quem está começando, porque você pode chegar para mim e falar assim: puxa, Cássia, muito bonito o que você está dizendo, mas eu não tenho nenhum cliente para colocar no meu funil, eu não tenho nenhum cliente para fazer esse processo. Então você vai lá na minha live que eu ensinei técnicas para quem não começou ainda, quem está entrando no mercado agora, já começar a partir de amanhã a ter possíveis, né, novos clientes, a fechar novos contratos. Tem um monte de técnica legal e o melhor, sem investir nada, sem investir dinheiro a princípio.
começando pelo básico, tá? Então assim, volta lá nas minhas lives anteriores, vocês vão alavancar a advocacia de vocês fazendo 3 coisas. Trabalhando o marketing, eu também já falei sobre isso em lives, como trabalhar esse marketing de forma estratégica, tá? Vocês vão criar estratégias. Trabalhando a prospecção de acordo aí com a sua estratégia também e trabalhando esse funil. Não adianta nada eu ficar trazendo aquele monte de novo cliente, possível novo cliente, e deixar ele ir embora. Não acompanhar o processo, não levar ele até a ponta final da corda, que é fechar o contrato. Perder por entre os dedos, né, que a gente fala. Eu preciso acompanhar esse cliente. Eu não posso deixar ele embora. Quando eu escuto minha equipe falando assim, ai doutora, tinha um cliente lá que estava aqui na nossa conversa e ele estava para mandar documento, mas ficou parado, eu fico pé da vida. Porque é meu papel chamar a atenção desse cliente e falar assim, olha, você ficou de me mandar um documento, você já conseguiu esse documento? Não, doutora, eu não consegui. Como que eu posso te ajudar a buscar esse documento? O que você está precisando? O que está faltando? Eu vou acompanhar isso. Gente, vocês não têm noção de como vai crescer a quantidade de contatos que vocês vão fazer por dia. Como esse cliente fica grato também, né? Porque ele percebe que você se preocupa com ele, que você está acompanhando ele. E isso faz muita diferença na hora de fechar o contrato. Então, comecem a realmente trabalhar esse funil de vendas. E aí eu vou agora dar uma resumidinha para quem está entrando no que nós falamos aqui lá atrás, né? Justamente de como usar essas vendas para alavancar a tua advocacia, para crescer o teu negócio. Primeiro, vocês precisam entender que advogar, e para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para que vocês mandem as dúvidas aqui nos comentários, se quiserem mandar, tá bom? Vou pedir para que vocês enviem essa live para outros colegas advogados que precisam aí dar um up na advocacia, precisam começar a viver, né, da sua profissão, ganhar dinheiro, ter rentabilidade. Pode mandar para eles, que agora eu vou fazer um resumo muito bacana aqui do que a gente falou e está falando até agora. Primeiro, você precisa entender que ser advogado, né, trabalhar com a advocacia é um exercício constante de trabalhar e conter a ansiedade. Por quê, Cássia? Não é só porque você fica doido aí trabalhando prazo, atendendo cliente, fazendo audiência para cima e para baixo. Não é só por isso. É porque a gente trabalha com vendas complexas. E o que é uma venda complexa? É aquela venda que não inicia e termina no mesmo dia, no mesmo momento, que tem um processo, que demora um pouco mais para ser fechado, que tem etapas. E pensando nisso, pensando que a gente trabalha com uma venda que tem essas etapas, vocês precisam ter algumas ações daqui, a partir disso, para justamente começar a segurar esses clientes aí, para que eles não se percam durante o processo e para entender como você vai fazer para potencializar todo mundo que está entrando aqui. Primeira coisa que você vai fazer, liste todas as etapas do seu atendimento, desde o momento que o cliente descobre que você existe até o momento em que ele fecha com você. Lista o passo a passo. E aí você vai colocar todos os clientes dentro da sua etapa e agendar uma data para fazer contato com eles novamente, para impulsioná-lo para a próxima etapa. E além disso, você vai anotar por que esse cliente está fechando com você e por que ele não está. Por que ele está fechando com você? Por que você vai anotar isso? Para potencializar algo que você está fazendo de bom, para entender quem é um cliente bom realmente para o seu escritório, né? Se você está buscando lá certinho suas estratégias de marketing. E muito mais importante do que isso, por que ele não está fechando com você? As objeções, gente, elas trazem um mar de riqueza. Porque primeiro, você vai entender realmente aonde você está errando. Qual é o problema? O que você precisa melhorar, né? E isso é muito importante, a gente ter esse feedback. E aí você vai melhorar o que você precisa melhorar. Ou você vai descobrir que está falando com o cliente errado. Igual o nosso colega falou assim, nossa, Cássia, pelo amor de Deus, só chega cliente que não tem condições de pagar meus honorários. Você está falando, buscando nas suas ações de marketing
o público errado, você está tratando a estratégia errada. E aí quando você descobre isso, você tem que testar outras coisas, você tem que estudar a sua persona, estudar quem é o público que você está buscando para trazer estratégias focadas para essa pessoa. Se eu sou uma pessoa que eu até falei isso lá, que vou lidar com o público a mais, eu não vou fazer publicação de post no Facebook, gente. Eu vou buscar networking de qualidade, eu vou buscar estratégias para melhorar a minha marca, né? Eu vou me infiltrar nos meios onde estão essas pessoas e eu vou aprender técnicas para falar a língua delas. Não adianta eu anunciar no Facebook, eu preciso buscar uma outra estratégia e tudo isso o funil de vendas vai te trazer. Vocês precisam controlar o cliente de vocês, não ser controlado pela maré, e isso que vai fazer diferença. Então é até aqui que a gente precisa começar a entender para potencializar aí as nossas vendas e o fechamento dos contratos da advocacia. Não existe fórmula mágica, existem as técnicas que a gente aplica para alavancar e vocês precisam começar a aplicar, tá? E aí, gente, eu quero fazer um combinado aqui com vocês e eu gosto muito desse momento porque eu quero muito continuar falando a língua de vocês, quero muito trazer aqui conteúdo que realmente agregue. E eu queria que vocês me enviassem por direct sugestões de tema, me envie lá sugestão de tema. Doutor, você que falou da questão aí do cliente e tudo mais, me manda uma sugestão de tema pra gente tratar desse assunto, né? Como que a gente traz técnicas aí talvez de prospecção, entenda onde a gente está errando para melhorar as estratégias para trazer clientes que têm condições realmente de arcarem com os nossos honorários, ou o que fazer, né? Porque esses clientes que não têm condição de pagar também são bons clientes, a gente só precisa saber como usar esses clientes. Vocês podem mandar essas dicas e me mandem também por direct qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui nessa live de hoje, porque eu vou usar tudo isso para preparar os próximos temas. Porque toda segunda-feira, às 19h30, eu entro ao vivo aqui e eu bato muito papo com vocês para trazer realmente temas de aplicação prática. Eu quero que vocês tragam para a prática. Eu fiz uma análise de perfil recentemente e já fiz outras, né? E o meu perfil é um perfil extremamente executor, uma pessoa de ação. Então, por isso, gente, que eu gosto tanto de trazer temas de aplicação prática. Porque eu quero que vocês já comecem a fazer, comecem a agir para já sentir o resultado, né? O recesso está aí, mas não acabou. Esse é um momento muito propício para fechar novos contratos. Então começa agora, não deixa para janeiro, para depois, porque o doutor que está aí do teu lado, ele está fazendo agora. Quem está assistindo aqui vai começar amanhã. Então já comecem, me mandem esse direct com sugestões de tema e com os maiores insights que vocês tiveram aqui na nossa live, que é a nossa live de segunda, que começa toda segunda às 19h30. E eu vou pedir também para que você se inscreva no link da minha bio. Vai lá, clica, é muito simples, e eu vou te lembrar toda segunda do horário da nossa live, do início da nossa live, porque eu sei que segunda é um dia muito corrido, é um dia que a gente fica muito agitado, né, tentando programar a semana, os clientes todos vêm perguntar como é que tá o processo, eu sei, gente, eu passo por isso também diariamente. Então, se inscrevam lá no link da minha bio, porque vocês vão receber aí as minhas notificações para lembrar da live. Doutor que fez a pergunta, se eu não te respondi efetivamente, se o senhor tem mais alguma dúvida, vai lá no meu direct que eu vou conversar, vou te ajudar, quero te dar muitas dicas. Queria muito trocar uma ideia com você para entender quais são as estratégias que você está usando, tá? Pra gente seguir um caminho diferente aí, que eu quero que você tenha rentabilidade, tá? A todos que estão me assistindo até agora, muito obrigado, fico muito feliz com a presença de vocês. E me mandem um direct que a gente vai trocar uma ideia lá e depois eu vou trazer temas aqui maravilhosos para as próximas lives, tá joia? Um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda aqui às 19h30. Eu conto com a presença de todos.